Graças a Deus, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Antes de retomarmos o assunto, tivemos um hiato aí de uns 2 domingos. Eu queria começar falando desses 2 domingos, né? Esse tempo que a gente levou do último compartilhar para cá. O irmão Jorge, ele já está em Badi Bacite, uma cidade que eu nem sabia que existia. Mas fica perto de São Caetano, aquela banda de São Paulo que tem cidade que ninguém sabe nem que existe, né? Nessa cidade foi um casal de Salvador morar lá, amigo nosso. Eu já tinha comentado aqui, já faz uns 2 anos. E eles oravam também para irmãos ir lá visitar. E o Jorge está lá com a esposa. Mandaram uma foto e saudade dos irmãos. Amém? Amém. Irmão Renato, que é um dos presbíteros em Salvador, mandou uma carta convite, que eu já passei para o irmão Walter, sobre a conferência que vai ter lá, e também mandou um texto do relato do irmão Jorge. E eu quero começar por aqui, porque a palavra hoje talvez não seja assim de muitas glórias. Então, eu quero começar com o relato do Renato, né? Renato mandou um texto que eu vou resumir para os irmãos, que ele disse assim: ficamos muito felizes aqui em Salvador pelo relato do irmão Jorge, ao conviver com os irmãos, percebeu o quanto de Cristo tem em cada um dos irmãos. O irmão Jorge chegou lá maravilhado com a esposa, pelos momentos que teve com os irmãos. E Salvador ficou muito feliz porque não conhecia, não sabia que no Nordeste já existe mais uma expressão que se reúne, que tem conferência, que tem irmãos, que eles podem vir. O Renato disse: agora só falta eu estender a comunhão. Ele disse: o nome do irmão Valdo o senhor já tem, agora o senhor se vira. Ele: amém, irmão, vamos aparecer. Irmãos, como nós temos dito, né, e não somente eu, mas vários irmãos e os obreiros que têm passado por aqui, o Senhor tem algo muito especial para fazer no meio de nós nessa região. Estejamos atentos. Cada um é importante. Todos são importantes. O que o Senhor tem para fazer é por meio de todos, porque a própria Escritura diz que nós só vamos conhecer Ele junto com todos os santos. Eu não tenho como conhecer o Senhor sozinho, nem com parte, nem com a metade, nem com esses e nem com aqueles. As Escrituras diz todos os santos. Amém? Então nos alegremos que o Senhor tem nos dado do Senhor e da sua vida. E no assunto que nós temos tratado, irmãos, esses dias, nós vamos apenas falar mais 4 domingos e fechamos por aqui. Não que tudo que tenha dito resume, não. É apenas pontuações, outros virão e trarão outras considerações no Senhor. Nós, no assunto que estamos falando sobre a igreja, nós chegamos no último domingo a falar sobre disciplina. Tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem manifestado, a mesa a qual hoje iremos participar, os cânticos que dizemos que o Senhor nos deu vida eterna, tudo isso foi nos entregue. E nós desfrutamos de uma alegria indizível, né? Estávamos como sonham aqueles que saíram do deserto. Mas do domingo para cá nós estamos focando em responsabilidade com aquilo que foi nos dado. Pois haveremos de prestar contas, de acertar contas sobre o que foi nos dado. Se no campo do trabalho, do dia a dia, nós aqui todos responsáveis prestamos conta daquilo que nos é entregue. Da mesma forma, foi-nos entregue uma vida. Nós fomos tirados do reino das trevas e fomos inseridos no reino do Filho do seu amor. E nesse reino ao qual já fomos inseridos e, de uma certa forma, já fazemos parte, mesmo estando aqui,
ele tem algumas regras, algumas necessidades de convivência que nós temos que seguir ou sofreremos o dano. 3 textos são básicos que nós vamos falar. Vamos ler os textos para relembrarmos. Romanos 14, 2 Coríntios 5 e 1 Coríntios 3. Vamos ler primeiro Romanos. Romanos capítulo 14, verso 10. Romanos capítulo 14, verso 10, e nós vamos começar do 9. Por quê? 14, 9 de Romanos. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Primeiro ponto muito básico que nós queremos colocar. Há outros entendimentos de irmãos por aí. Irmãos misturam grande trono branco e tribunal de Cristo. É possível que na internet ou em pregações de irmãos santos, amém? Irmãos que consideramos, irmãos que sabemos que têm vida com o Senhor, mas queremos entender que nesse assunto cometem um pequeno equívoco. Ao misturar grande trono branco, aonde comparecerão todos no último dia, com o tribunal de Cristo, juntando isso para dar ênfase em perca de salvação, cria-se uma confusão textual muito grande. Então, normalmente, os irmãos que trabalham na perspectiva, repito, que respeitamos, que temos comunhão com alguns deles, mas os irmãos que trabalham com a perspectiva de que a salvação não é eterna, você pode perder ela por alguma razão. Lembremos aqui, há muitos meses atrás, nós falamos que uma certa vez perguntaram para o irmão Stephen Call, irmão Stephen, o senhor acha que salvação perde ou não perde? Irmão Stephen, um homem santo, não quis entrar em polêmica. Ele disse que olhou para aquele grupo que o ouvia e disse assim, amados, é o seguinte, se você compreender salvação como uma recompensa, como algo que eu preciso trabalhar e labutar para conseguir, perde. Se você compreende salvação como um presente, um dom de Deus, e dons são irrevogáveis, não perde. E a sua opinião? Ele saiu, irmão, ora e fique à vontade para definir. Não vou me envolver nessa polêmica. Mas aos que creem, assim como nós, que nós não seremos retirados da presença do Senhor, em hipótese alguma. Não há quem nos tire das mãos do Senhor. Estamos guardados, estamos em suas mãos e nela não há quem nos arrebate. E isso, Paulo, ao escrever aos Romanos, diz que todos compareceremos ao tribunal. Então, a primeira coisa que nós queremos colocar é que esse tribunal não é condenatório, não pode ser. O será para aquele que acreditará que a salvação se perde. Para nós, não. Se para nós não é condenatório, então para que serve? É este o assunto que nós vamos aos poucos entendendo. Se eu vou comparecer, a palavra tribunal de Cristo aqui, no grego é bema. Bema é o seguinte, vamos pegar um paralelo. Nós aprendemos que existe uma palavra no grego que é atribuída ao Espírito Santo, que é paracleto. E nós entendemos que paracleto era uma figura que corria atrás de quem vai ali disputando uma corrida. Esse paracleto era um ajudador, um motivador, alguém que ficava ali do lado, vamos, vai dar certo. Tu vai chegar lá, continua, só falta um pouquinho. Por isso é atribuído paracleto ao Espírito Santo, que é aquele que nos incentiva, nos motiva, nos põe para crer no Senhor. A palavra grega desse assunto que Paulo usa em tribunal de Cristo é bema. É diferente de tronos ou tromos, que está lá em grande trono branco. É outra coisa. Bema, em uma pesquisa básica, até no Google, você colocar bema no grego, o que significa?
é um local que ficava no final da corrida. Um local mais alto, podia ser um degrau ou uma cadeira, ficava no final. As pessoas saíam daqui correndo e elas sabiam que lá no final tinha o bema. O bema fazia o quê? Ele não ia desclassificar ninguém. Ele só ia dizer quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, quem roubou na corrida e merece ser penalizado. Ele iria dando valores ao percurso de cada um. Apenas isso. Paulo usa essa palavra que nós iremos comparecer ao bema do Senhor. Não é novidade para ninguém que a nossa vida cristã nas Escrituras é comparada a uma carreira que nos foi proposta, a uma caminhada cristã, Bemidbar, caminhada no deserto. Nossa vida cristã é isso. E ao chegarmos lá, nós seremos analisados assim como era feito na corrida. Duas coisas é interessante nós entendermos de início. A primeira, quer você queira ou não, quer eu queira ou não, quer nós acreditemos ou não, todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? Não tem como fugir. Não sei como é, não sei que hora é, não sei como vai ser, não sei se por a idade da vida, não sei se o Senhor tira antes, não sei se Ele vai se apresentar para mim primeiro. Não sei como se dará essa apresentação. As discussões de como será, não as farei aqui, mas queremos colocar apenas uma certeza. Você e eu vamos nos encontrar com o Senhor. Disso não tenha dúvida. Estaremos lá. O Senhor conversará conosco. O Senhor tratará assuntos conosco. E não é no atacado, é um a um. 2 Coríntios. Desculpe, 1 Coríntios. Capítulo 3. Vamos ler a partir do 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu. Esse texto eu lerei com mais calma, para a gente observar um outro ponto que nós vamos detalhar aos poucos desses 3 dias. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. É muito interessante, o irmão Walter, há algumas semanas atrás, a percepção de que o assunto dos fundamentos concorre exatamente lado a lado com o tema que estamos tratando, principalmente agora sobre o bema, sobre a disciplina. Paulo escrevendo aos Coríntios que era uma bagunça. Se você imaginar uma congregação, um local de reunião bagunçado, eram os Coríntios. Bagunçado. Não, irmãos que tinham dons espirituais. Irmãos que tinham dinheiro, intelectualidade, capacidade cognitiva, mas não conseguiam crescer e ser espirituais. Paulo os chama de carnais. Irmãos que tinham a capacidade de brigar. Ai, não, eu sou do Sérgio. Não, mas quem me ganhou foi o Walter, eu sou do irmão Walter. Ah, pois eu fui o Davi, eu amo é o Davi. Irmãos com essa miséria de divisão entre eles. Não, mas eu gosto do Davi. Não, mas eu gosto do Daniel. O Daniel tem um coração amoroso, é um irmão que me abraça e paga lanche para mim, é uma maravilha. Eu gosto do Daniel. Irmãos eram carnais ao ponto de dividir a Assembleia. De não conseguir. Olha, que não foi um Zé Ninguém que pregou o evangelho para eles. Foi Paulo. Que nunca, não há uma vírgula no ministério de Paulo, em nenhuma carta de Paulo, ou pelo menos do que falaram sobre Paulo, que ele buscasse esse reconhecimento pessoal. Não há. Mas os irmãos infantis. É normal, irmãos, ao nascermos na fé, você ter infantilidades. O Senhor sabe disso. É normal que os mais velhos troquem as nossas fraldas e nós temos que dar graças a Deus a esses irmãos que tem paciência com a gente, se desvia, puxa para cá, erra,
fala palavrão, bate na cara do outro, se esculhamba, e vai lá, o pastor separa briga, os presbíteros, puxa, é normal. O normal é isso, o anormal é isso não ter fim. O anormal é você estar com 10, 20, 30 anos nessa mesma mesmice, nesse mesmo ciclo de juízes. O anormal é não crescer, é o nanismo espiritual. É alguém estar tratando com você algo que ele tratou há 20 anos. Não conheço o irmão Anderson há 20 anos. E há 20 anos que eu trato a mesma coisa. Precisa ser vergonha para mim. Eu não posso me acostumar com isso. Eu não posso achar que é normal o irmão olhar para mim e dizer assim, irmão, eu conheço o irmão Anderson, tem esse problema faz 20 anos. Faz 20 anos que vai presbítero na casa dele, vai pastor, um bate, o outro puxa a orelha, o outro vai lá, mete a espada, bate, joga no chão. Mas não vai. Mesma coisa. Eu preciso, irmãos, olhar para as Escrituras e dizer, Senhor, me ajude. Não é possível que eu tenha 20 anos servindo ao Senhor e eu não tenha conseguido vencer isso. Mesmo com a ajuda dos santos. Porque esse é assunto. Mas Paulo deixa logo certo. Paulo diz logo uma coisa que nós vamos aprender hoje, aqui. Paulo diz, mas eu, como fiel construtor, coloquei entre vocês o fundamento. Irmãos, nós podemos ter, no nosso reunir, muitos problemas. Nós podemos ter muita dificuldade entre nós. Falatórios, intrigas, coisas que não agradam o Senhor. Pode ser que se o Senhor fizesse um raio-x do nosso reunir, haverá muitas coisas a serem tratadas. Muitas coisas. A começar por quem fala aqui. Haverá muitas coisas a serem ajustadas na minha vida e na sua. Mas Paulo, ele deixa uma coisa muito clara. Os coríntios não podiam dizer que não tinham o fundamento. Amém? Da mesma forma, eu e você, nós podemos ter muita dificuldade, mas eu quero, em nome de Jesus, te garantir no Espírito uma coisa. Aonde você reúne aqui, nesse pedaço, nessa parte do corpo de Cristo, o fundamento é Cristo. Amém? Nós não estamos aqui fundamentados em homens. Nosso fundamento não é a Ellen White. Nosso fundamento não é o Charles Spencer Russell. Não. Nosso fundamento não é a tradição dos irmãos que criaram a nossa congregação. Não. Nosso fundamento não é aquilo que os fundadores disseram. Não. Nosso fundamento é Cristo e este crucificado. Pode pisar firme. É Cristo. O fundamento é Ele. E nós não aceitamos que ninguém coloque outro fundamento que não seja Ele. Que o Senhor nos guarde de falar, de cantar, ou de pregar, ou de fazer qualquer coisa que não esteja no fundamento, que é o Senhor. Irmão, será se tem grupos que se congregam e não é o fundamento? Sim. E Paulo precisa dizer, deixar bem claro para os coríntios, eu tomei cuidado em deixar vocês certos do fundamento. Foi revisto aqui quase 3 ou 4 meses de fundamento. Se você não tem certeza que está no fundamento, busque se tratar. Então, irmão Anderson, se nós não temos problema com fundamento, para que esse assunto do tribunal? Vamos continuar o texto. Paulo deixa claro o fundamento, e aí onde nós entramos é agora. E outro edifica sobre ele, mas cada um veja
como edifica. Então, o assunto do Bema, da nossa caminhada, da nossa corrida, o assunto do tribunal de Cristo, no nosso caso, pelo menos, não tem a ver com o fundamento, porque nós temos certeza do fundamento. Nós conseguimos identificar o fundamento nos cânticos. Os cânticos não louvam a homens, ou a minha tristeza, o meu ego, ou como eu sou coitadinho, não. Os cânticos louvam o fundamento. As palavras ditas aqui não são para enaltecer a quem prega, ou quem fala, ou trazer glória para quem está aqui ministrando, não. Precisa ser para o fundamento. Aí Paulo, ao deixar isso claro, diz agora, já que vocês têm certeza do fundamento, cada um veja como edifica. E esse cada um veja como edifica, irmãos, a gente poderia ficar só nesse texto, mas eu vou avançar. É muito lindo, por quê? Porque eu queria que você se visse nesse texto. Amém? Cada um veja como edifica. Você está nessa edificação. Amém? Eu sei que é lindo nós ouvirmos irmãos que têm graça com as Escrituras, é lindo conhecermos evangelistas que ganham almas, irmãos que têm 12 manifestações, mas não fuja da sua responsabilidade individual. Você é cooperador nessa obra. Não se esconda. Não, nós não reunimos mais na perspectiva de clérigos e leigos. Saímos disso. Cada um veja como edifica. Antes de você ver essa sentença como um puxão de orelha, eu quero que você veja essa sentença como um incentivo, reconhecendo que você é um edificador. Você edifica. Tudo que está sendo construído no Nordeste, toda edificação que, se o Senhor quiser, outros vão colher, você faz parte disso. Ah, mas eu nunca abri minha boca, eu nunca ministrei. Não é disso que Paulo está falando. E não é disso que as Escrituras falam. Não caiamos nos vícios do cristianismo viciado. Já falando de coisas que só diremos lá na frente, todos os irmãos que falam, mas como cabe aqui, todos os irmãos que eu tive o prazer de ler e de ouvir sobre esse assunto, eles citam uma frase muito interessante. Diante do Senhor, no Bema, no tribunal de Cristo, teremos muitas surpresas. Muitos irmãos que eu e você talvez imaginassem, meu Deus, quando disser lá o nome dele, fulano de tal, você vai dizer, vixe, esse aí está encostando 2 caminhões de galardão. Jesus. Esse aí eu conheço, eu vi. Aí galardão é 2 caminhões. Oh. Nosso julgamento é pequeno. Nosso julgamento é na amizade. Nosso julgamento é na afeição natural. Nosso julgamento é o que a gente vê. Nosso julgamento é aquele julgamento lá do profeta que foi ungir um homem. Aí quando viu o cara bonito, feitoso, é esse aí que Deus quer. Deus não, amigo. É esse não. E quanto mais bonito entrava e grande, mais rejeitado ele era. Amados, não nos enganemos com o que vemos. Busquemos ver os irmãos como Deus vê. Há muita surpresa lá em cima. Teremos muitos santos que talvez você ache que não faz nada. Você nunca viu ele fazer nada. Mas o Senhor sabe o que ele faz. Há muitos irmãos que ganharam almas que você não sabe, mas ele ganhou. Há muitos irmãos que outros pregam porque ela ora. Há muitas assembleias que ganharam almas porque irmãs oram de madrugada e nós nem sabemos. Mas o Senhor sabe. Sabe? Esse serviço público aqui, irmãos, é muito mais penoso e vai ser muito mais chicote e açoite do que outra coisa. Mas Deus tem muita gente oculta.
Deus tem muita gente guardada em casa. Deus tem muita gente fazendo coisas que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Então nunca define, nós não vamos definir, o Senhor não define galardão nessa situação. E o conselho é: cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha, o esmiuçar desses objetos eu estou deixando para o último domingo. Hoje nós vamos passar pelos textos e algumas coisas. Mas no último domingo, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre esse material. A obra de cada um se manifestará. A verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse tal recebe galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Essa palavra dá nó na cabeça de muito teólogo. Muitos. Já vi irmãos sair de cabeça quente. Meu Deus, o que é isso? É um purgatório gospel. Que é isso que vai ter isso aqui? Que diacho é isso aqui? Vai queimar e vai passar? Esquente sua cabeça agora não com isso. Eu quero disso aqui te dar uma boa notícia. Eu tinha muita dificuldade. Eu passei anos estudando calvinismo, hipercalvinismo, salvação, perca de salvação, vai, não vai. Eu tinha muita dificuldade porque existia uma trave que eu não passava. Os professores que eu tinha chegavam e diziam assim: não, é muito simples. Você é salvo, não perde. E eu ouvia um debate nas salas e ele dizia assim: não, aquela pessoa pecou, fez o que quis, e aquele ali se guardou para o Senhor, os dois são salvos. Não tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não bate. Como é que Sérgio vive uma vida casta diante do Senhor, sendo marido, fiel, pai e tal, e eu vou viver na maior vagabundagem, me desculpe a expressão? E vamos sentar na mesma mesa, no mesmo lugar, só porque somos salvos. Essa salvação eterna não encaixava para mim. Não. Tinha que ter algo mais. Faltava algo. E nós damos graças a Deus por irmãos que têm luz. Estão nos ombros desses irmãos. Porque quando esse texto se abriu para mim, o que eu vi não foi fogo, não. Eu vi a manifestação do amor de Deus. Sabe, aquela pessoa que, e agora sim, respeitamos todos os irmãos que pensam diferente. Não há nenhum problema. São nossos irmãos em Cristo. Se tem um fundamento, amém. Mas me alegra hoje entender o seguinte, que o Bema, ele vai tratar os irmãos. Primeiro, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Mas o Senhor não pode ser injusto. Haverá homens, e temos em nosso meio, graças a Deus. Não quero falar de longe, não, falar daqui. Homens que se dão ao Senhor, que se guardam ao Senhor, se purificam, buscam ser fiéis. Mas haverá outros, queira nós não estejamos nesse grupo, que vão viver a vida como quer. Vão vir para cá, parte o pão, sai daqui, se esculhamba, faz o que quer, tá nem aí. Vem para cá só bater um cartão mesmo. Aqui, aleluia, glória a Deus. Em casa parece um demônio. A palavra do Bema para nós é que o Senhor vai tratar
com cada um desses irmãos, sem perder. Por quê? Porque aqueles que não se dobrarem aqui, aqueles que vêm os presbíteros, vêm as irmãs mais velhas, vêm os irmãos mais velhos, experimentados, e vem e vai, puxa, fala a palavra, conferência, 10 conferências, 50 conferências, nada. Talvez para mim lançava fora, joga lá. O Senhor não. O Senhor preparou um último recurso. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Amém? É assim que eu quero que você receba essa palavra. Não que eu queira que você vá para lá. Em nome de Jesus, não há nenhum desejo nosso de conhecer. Mas cremos nas Escrituras. Cremos nas Escrituras. As Escrituras é muito clara. Haverá alguns que se salvarão sim. Por quê? Porque o Senhor tem alguém que Ele deu a salvação eterna, que é dom de Deus, e dela não vai tomar, não vai lançar fora, mas também não vai permitir que sente na mesa, reinando ali com o Senhor, como aqueles que se ganharam, que se deram. Então o Senhor vai tratar. Mas nós vamos completando esse raciocínio, não, raciocínio é muito humano, essa linha bíblica. Vamos ler 2 Coríntios 5, que é onde estamos. 2 Coríntios 5, verso 9 e 10, começando do 8. Quero começar do 6. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo, no versículo 6 do capítulo 5. Paulo diz: por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos nesse corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. Pois que muitos desejamos também seres agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Bema, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, seja bem ou seja mal. O contexto dessa afirmação aqui, Paulo vem dizendo lá atrás, algo que eu queria despertar em mim e em você. Essa palavra, ela precisa despertar em nós um anseio de querer encontrar o Senhor. Bem. Um anseio de querer se apresentar ao Senhor de forma digna. Digna. Se apresentar para o Senhor. Retornar ao Senhor da forma como Ele espera. Como você aprendeu. A nossa vida durante o dia, irmãos, às vezes nós esquecemos do que nós de fato devemos almejar, desejar. Paulo diz, olha, quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Quer estejamos em corpo presente ou não, nós vamos nos apresentar a Ele. Às vezes vivemos uma vida de uma forma como se não fôssemos dela prestar conta de nada. E temos os extremos. O Senhor já nos deu a salvação, pronto. Sentamos nessa certeza, que é certeza. Não duvide. Porém, essa certeza, ela vem com esse encontro com o Senhor. O tribunal, de tantas coisas que nós poderíamos dividir, ele tem algumas coisas que eu coloquei para nós pensarmos. E eu dividi essas coisas em 3 critérios. Nós vamos começar hoje e na semana que vem a gente continua, porque o tempo já quase se foi. Vamos falar de alguns critérios.
Critérios que vão ser avaliados lá com o Senhor, quando tivermos lá dando conta ao Senhor, prestando contas ao Senhor daquilo que fizemos aqui. Você lembra, você já se deu conta que essa palavra, ela às vezes é demorada para nós. Todas as palavras que você disse, tudo que eu pronunciei, todos os locais em que eu pus meus olhos, toda a geografia que eu coloquei o meu pé, tudo isso será dado contas ao Senhor. Isso precisa trazer para mim e para você, irmãos, um anseio de querer ser bem visto pelo Senhor. É por isso que nós rompemos com essas paredes. É por isso que nós não chamamos isso de igreja, parede de igreja. Porque a vida não se restringe aqui. O viver cristão não está apenas relacionado a esse tempo de comunhão. Aqui nós cantamos, oramos. Aqui nós nos abraçamos. É muito difícil. Se você consegue aqui na reunião olhar para alguém e não gostar dele, por favor, corra de joelho e pedir perdão a alguém. Chame um presbítero aí para conversar, dê conta da sua vida. Porque se aqui você não consegue ter comunhão, imagine a sua casa. Se aqui na mesa você não consegue olhar para alguém e não gostar dessa pessoa, é sinal que você precisa de tratamento urgente. Mas o bema, se ele vai, o Senhor vai tratar todo o nosso viver. Tudo que dissemos. E mas esses dias lendo sobre esse assunto, eu tenho ficado, graças a Deus, muito preocupado cada vez mais com aquilo que falamos e pensamos e dizemos. Nossa vida é muito corrida. A minha vida mesmo, eu passo o dia todo batendo boca com aluno, batendo boca com professor, batendo boca com pai desobediente, pai que não faz nada para o filho e quer botar a culpa na gente. Daniel lidando com cliente, com vendedor, com cobrança. Que o Senhor nos guarde, irmão. O Senhor nos guarde. Não é fácil nós permanecermos em Cristo. Temos que lutar. A maioria das vezes, quem vai ser visto no nosso dia não é o Senhor, e nós temos que ficar preocupados com isso e não acostumarmos. Eu preciso dizer, não, Senhor, me ajude. Me ajude a lidar com essas questões como o Senhor lidava. Como o Senhor lidaria. O Senhor nos guarde. Porque seremos, sim, cobrados. Um dos critérios que teremos lá é o critério da multiplicação. Na verdade, eu vou começar por esse critério. O critério do conhecimento. Vamos ler Lucas, capítulo 12. Vou começar pelo critério do conhecimento. Lucas, que talvez nós fiquemos nele apenas. Lucas, capítulo 12, verso 47. Lucas 12. Evangelho de Lucas. Capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir do 42. 42. Texto que com certeza você já passou algumas vezes. E nós vamos usar ele para você não perder o que está ouvindo. Esse texto é uma fundamentação para um dos critérios que o Senhor irá analisar ao encontrar conosco, ao prestar conta conosco no final dessa corrida, no bema. 42, 41. E disse-lhe Pedro, Senhor, diz essa palavra a nós, ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos
para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Antes de avançar, alguns irmãos gostam mais de pegar o final dessa parábola e eu quero pegar esse início. Irmãos, se nós queremos nos encontrar com o Senhor de forma digna, o que devemos, primeiro, e os irmãos já aprenderam isso de várias formas, entender diante do Senhor o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor me deu como mordomo? Qual a minha mordomia na casa de Deus? Além de esposo, além de marido, além de esposa, além de criar os filhos, para com os irmãos, qual é a minha mordomia? Porque se eu tenho clareza do que o Senhor me diz, se eu tenho aprendido sobre o que o Senhor me falou, se eu sei qual é a mordomia que foi me entregue, é dessa que o Senhor está dizendo a eles, aos discípulos, que quando ele vier prestar conta, que ele nos ache fazendo assim. O que ele disse. Não importa, irmão, se o Senhor te disse que a sua mordomia é Y ou é Z, não importa o tamanho dela, nem a largura, importa o quanto você será fiel ao que foi lhe dado, ao que foi lhe dito. Não é a quantidade, não é o volume. Quem mapeia quantidade e volume é o cristianismo, não é Cristo. Cristo busca aqueles que são mordomos do que foi entregue a Ele. E quando voltar, achar fazendo como Ele disse. Nessa continuidade, 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Todos. Porque eu estou começando chamando a atenção aí. Porque você pode ouvir essa palavra e ficar dizendo assim, né, você pode ficar com aquela expressão do Chapolin, e agora, quem poderá me ajudar? O que é que eu vou fazer? Diante dessa palavra, quem vai alcançar isso? Quem vai viver conforme o Senhor quer, para quando chegar no final da caminhada, o Senhor dizer, bem-vindo, tudo bem, fizeste uma boa caminhada, está aqui o galardão. Irmão, se nós não crermos que o Senhor nos deu, sim, o seu Espírito como penhor, que nós chegaremos no final dessa caminhada. Temos que crer. Crer que o Senhor nos deu graça. Se nós ficarmos dizendo, não, mas isso aí é o Paulo, isso aí é o fulano, isso aí é o Romeu, é o Christian, e não sei, não, irmão. Você tem o mesmo Espírito de todos esses irmãos. Não existe um Espírito que foi dado a esses irmãos que produz neles mais santidade. Nunca ouvi essa palavra. Que Deus deu a alguns um Espírito em superior santidade e aquele irmão tem a capacidade de se dar mais o Senhor. Não tem. Ele pode ter se dobrado mais às Escrituras. Ele pode ter dado mais ouvidos às Escrituras, que talvez é o que falte a mim e a você. Servir, ser um com o Senhor não nos cobraria algo que nós não temos capacidade de fazer. Seria injusto. Você imagina o Senhor cobrar do Felipe e de mim um nível de vida que ele sabe que eu não tenho condição de ter. Se há uma cobrança, é porque ele nos deu o seu espírito e capacidade para chegarmos lá, na medida que o Senhor quer. Agora temos que ouvir os irmãos, as Escrituras, e tudo mais que nós aprendemos que vem junto com esse tema. Por quê? Porque o Senhor diz aos discípulos que a este, que ele encontrar fazendo o que foi lhe mandado, ele vai governar.
sobre aquilo que ele estava fazendo. Irmãos, a salvação não é o final dessa corrida. A salvação foi o início dessa corrida. Deus tem mais luz e verdade para te dar. A salvação foi o primeiro degrau. A salvação é a largada da nossa corrida. É só a autorização para você correr. Você não tinha nem condição de correr. Você não tinha nem condição de ter um número aqui para participar dessa corrida. Mas ele morreu, deu a vida e agora você pode. Mas o que ele espera é que você chegue lá. Amém? Aquele que te botou na corrida. Aquele que te deu lá o número para ser corredor. Aquele que vai te capacitar para fazer a corrida e chegar lá. Mas ele precisa que você escute. Imagine que alguém chega para mim, é da área de medicina, e eu, por um milagre, é milagre, viu, irmão? É bem hipotético. Por um milagre, eu vá participar de uma corrida aí de muitos quilômetros. Um milagre. Bem hipotético. Botei um negócio aqui bem hipotético. Aí um irmão, que é da Assembleia, da área da medicina, diz, irmão Anderson, para correr, irmão, vai precisar disso aqui. O tênis é esse, passe aí uns 3 meses fazendo isso, comece correndo tanto, se ajuste, perca aí uns 98 quilos, e a alimentação, volta para cá e tal. Se eu ouvir o que foi me dito, eu vou chegar lá, irmão. A cada tantos quilômetros, pega um copinho com água, vá bebendo, não corra muito no início, corra devagarinho, lá na metade você aumenta o passo. Quando chegar lá na frente, você corre mais. Se eu ouvir o que foi me dito, possivelmente eu chegarei lá. Se nós não formos abençoados com galardões, e para nós o Senhor tiver açoites, vamos já chegar lá. A culpa não é do Senhor. A culpa não é que não tinha preparo. A culpa não é que não tinha condições. A culpa é que você não quis dar ouvidos ao que foi dito. Eu não quis dar ouvidos ao que foi dito. E o Senhor agora vai para a parte que nos toca. Depois dessa primeira, ele continua com os discípulos. Mas, como diz o irmão Christian, quando tem um mais na Bíblia, fique trema. Peça misericórdia a Jesus e sai de perto. Mas, se aquele servo disser em seu coração, preste atenção, olhando para o bema, preste atenção nesse versículo, que você já leu algumas vezes. Mas, se eu e você, vou aqui usar-nos, pedir licença aos irmãos, mas se eu e você disser no coração, o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os criadas, comer e beber, e embriagar-se. Esse versículo, irmão, ele é muito pesado para nós. Eu não sei se os irmãos sabem, mas de um tempo para cá começou uma chacota, uma chocarrice e uma brincadeira inescrupulosa na internet, que nós estamos aqui, mas esse Jesus não vem não, é tudo piada. Um irmão mandou um vídeo, tem uns dizendo assim, olha, nós temos irmãos com 80 anos, tem 60 de cristão, dizendo que já faz 60 anos que essa mulher diz que vem e não vem. Tu acha que vai vir? Tu que chegou agora acha que vai vir? Eu digo para os irmãos que eu ouvi aquele vídeo, eu disse, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. E não ache que você e eu somos imunes a achar que ele tarda a vir. Cuidado com a sua mente. Guarde a sua mente. Aqui eu falo para os jovens, para as crianças, para mim, que vivemos com o celular na mão. Essa fala tem alcançado pessoas até importantes na internet, zombando. Às vezes, um dia eu passei no vídeo, o vídeo era, passa não. Aí eu fui olhar o que era,
Tu acha que Jesus vem? Vem nada. Brincadeira. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero lhe garantir, ele vem. Amém? Não importa se existem irmãos que vão chegar aos 80 e estão esperando 60, não importa. A minha base não é o tempo que aquele irmão está vivo. A minha base é a sua palavra. Ele disse que vem. A minha esperança não está nos irmãos, naquele que vive, naquele que corre, naquele que fala. A minha esperança precisa estar nele. Ele disse que vem. Você precisa ter essa firmeza. Diga ao mundo que ele não vem. Pessoas que hoje congregam com você, se começarem a dizer que não vem, rejeite. Creia que ele vem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: se os anjos, ou eu mesmo, disser um outro evangelho a vocês, que não seja esse, seja maldito. Não caia. Irmão, Jesus vem. Pode tudo parecer que não. Pode tudo parecer que não. Mas ele vem. E nós temos que estar postos. Nós temos que estar na primeira parte dessa parábola, fazendo assim, congregando, reunindo, mordomia, lendo a Bíblia. Aquilo que ele nos deu, vamos cuidar. Se fez de você um marido, seja marido. Fez esposa, seja esposa. Se é filho, seja filho. Se é presbítero, governa. Se é da palavra, estude. Se é diácono, trabalhe. Se é evangelista, ganhe alma. Mas o que Deus nos deu para fazer, vamos fazer. Porque Ele vai cobrar. Ele vai chamar. Ele vai dizer, é você agora, vamos. Ô irmão, nós queremos chegar na presença do Senhor bem. E nós temos condições para isso. Mas o Senhor precisa nos avisar. E Ele aqui nos discípulos, Ele começa. Esses aqui, como muitos que você conhece, eu e você podemos cair nessa cilada, começaram a dizer, não, Jesus não vem não. Que nada. Eu vou viver a minha vida. Vou fazer o que eu quero. Como eu bem entendo. Aí o Senhor na parábola diz, aí o Senhor veio. Irmão, nós não sabemos quando ele vem. Amém? Todos os homens de Deus que se atreveram a dar data, a presumir, a dar previsão, pecaram. Todos, sem exceção. Que reúna conosco ou que não reúna. Todos que tentaram dar data, projetar, falar de coisas que a Bíblia... A primeira lição básica que eu aprendi, dou graças a Deus, a um grande professor que eu tive é aonde a Bíblia fala, fale. Onde ela se cala, se cale. Não invente. Não fique procurando coisas que não tem. Não tem, não tem. Ah, mas e se fosse? Se fosse, não existe. Ou é claro na Bíblia ou não se meta. E um dia, ninguém sabe. Então, o evangelho que foi nos dado na infância, o evangelho que foi nos dado no primórdio, é que já que ninguém sabe, e a qualquer momento podemos nos encontrar com ele, e esse bema pode ser hoje, ou daqui uma hora ou amanhã, nós temos que estar prontos. Prontos. Senhor, estou pronto. Para quando ele chegar e for prestar conta conosco, nós estarmos bem. Ele não nos pegar vivendo uma vida dissoluta. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a usufruir desse mundo apenas o que é necessário. Que não nos atrapalhe na comunhão. Porque o Senhor agora começa, versículo 45. Mas aquele servo que disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir, começa a espancar os criados e as criadas, comer, beber, se embriaga, vira o senhor daquele servo no dia, virá o senhor daquele servo, no dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe,
separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Entenda, para você guardar isso como dica teológica, não é com os incrédulos, não é com os infiéis. Ele não quis ser fiel ao Senhor. O Senhor vai apartá-lo com aqueles que não quiseram ser fiéis. São filhos, mas não foram fiéis. E na continuidade ele diz: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Vou ler de novo, pode ser que você não tenha percebido. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou. Irmãos, dura coisa é o final dessa parábola para nós. Eu fiquei muito feliz quando o Senhor começou a abrir os nossos olhos, a ver o corpo de Cristo com mais clareza, a ver todos os irmãos que nasceram de novo, como meus irmãos em Cristo, a ver algo além daquilo que são denominações, a ver o governo plural, perceber o cântico em Cristo. Mas saiba de uma coisa, esse texto fala exatamente sobre isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não há inocência, irmãos, em muita coisa que nós já aprendemos. Há muitas coisas que os nossos açoites será na proporção do nosso aprendizado. Então eu não vou aprender. Então eu não vou mais para a reunião das irmãs. Eu não vou mais para a reunião lá da escola da palavra. Eu não vou mais para a reunião da palavra, porque se quanto mais aprende, mais açoite tem, eu vou correr. Não! O aprendizado é para você não ir para os açoites. Agora saiba que quanto mais você aprende, mais responsabilidade você tem. Por isso que Paulo disse, eu não quero que muitos de vocês sejam mestres, nem ensinem a ninguém. Porque vocês vão ser duramente cobrados. Se quem está aprendendo vai ser cobrado, quem está ensinando é duramente cobrado. Devia não abrir a boca de qualquer jeito. E ele continua dizendo que não se aprontou. Ouviu, mas não se aprontou. Sabia, mas não se aprontou. Não estava vivendo como ouviu, como o seu Senhor disse. E a esse sobrará muitos açoites. Eu não sei o que são os açoites, irmão. Não vi ninguém sério explicando esses açoites. Ninguém se atreve. Irmão Anderson, o irmão que não for fiel, que não for lá reinar com o Senhor, que vai para esse bema, que vai ser tratado pelo Senhor, receberá açoites. Que açoites são esses? Não sei. E não conheço ninguém sério que diga que sabe. Eu sei, e já estou nos ombros de outros irmãos, de uma coisa. Eu não quero esse açoite. Aí sim. Não tenho nenhum interesse de descobrir que açoite é esse. Alguns vão dizer que a distância da presença de Deus é ficar longe do amor do Senhor, é não participar do reino. Tudo conjectura. De fato, que vai doer em nós. Porque a expressão aqui no grego não é somente o ato de pegar um instrumento de açoitar, é o ato de sentir dor por algo que está padecendo. Por isso, alguns irmãos acham que tem a ver com separação de Deus, com aquela agonia que o Senhor sofreu. Pode ser, mas também não é certeza. Mas nós não queremos esses açoites. Amém? É preciso que eu e você, se não lembrava, se não sabe, a partir de hoje entenda.
se nós não formos fiéis ao Senhor. Nós, vamos dizer assim, de forma bem clara, porque pode ter alguém que não entendeu. Se nós não formos fiéis ao Senhor, como Ele quer, nós não perderemos a salvação, mas seremos açoitados na medida do que nos foi ensinado. Na medida. Ai, mas eu já li a Bíblia 50 vezes, já fui sem conferência, já sei ler até no grego. Oh, Jesus, Deus te guarde. Deus te abençoe. Seja fiel, porque aí é com açoite e canta mesmo. Açoite nesse aí chega e estrala. Não, mas eu leio a Bíblia no hebraico, de cabeça para baixo, tenho a Bíblia toda decorada, conheço o versículo desde criança, decorei Êxodo, decorei o Novo Testamento. Que bom. Está sendo fiel? Estou. Amém. O Senhor porá sobre o governo, com ele algumas coisas. Não está chicote. E pesado. Porque sabe. O Senhor é justo. Não vai cobrar nada que você não sabe. Os homens são injustos, mas deixa eu dar um exemplo. Certa vez eu trabalhando de Uber, meu carro foi parado na Blitz. Aí o guarda encostou. Aí disse assim, o senhor não sabe que esse nome brilhoso e luminoso, Uber, não pode ficar no vidro? Eu digo, não sei. Realmente eu não sabia. Eu não sei. Não pode não, isso é igual luz de neon, fica brilhando aí, vai ofuscar não sei quem. Mas eu não sabia. Não, mas isso é multa, não sei o que. Eu digo, eu não sabia. Eu não sei. Ainda bem que o policial creu, que eu não sabia. Ele só, já que você não sabia, eu vou acreditar que você não sabia. Desligue, guarde, eu não vou lhe multar, não, vá. Digo, oh, Jesus, muito obrigado. Um homem justo. Ele acreditou que realmente eu não sabia, não tinha como pagar por uma coisa que eu não sabia. A medida do Senhor é muito mais alta, irmão. Tudo aquilo que você ouviu, leu e sabe, será cobrado. E, no finalzinho do 48, mas o que não soube e fez coisas indignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será cobrado. A quem muito lhe confiou, muito lhe pedirá. Irmão, nós vamos ficar apenas nesse critério. É o critério do conhecimento. Um dos critérios usados no Bema é o conhecimento. O Senhor nos cobrará na medida que Ele nos ensinou. E o Senhor tem nos dado muita luz e verdade. Usemos isso para ser fiéis e não para sofrer dano. Amém? Jesus é o Senhor.